Pessoal, vem comigo fixar esse conteúdo de vertedores aqui para consolidar esse entendimento dessa aula que foi bem breve sobre vertedores. Vamos lá ver se a gente consegue acertar essas questões. Sobre os componentes de estruturas hidráulicas, o perfil do tipo Krieger pode ser utilizado em projetos de orifícios, seção de conduto, bueiro, soleira de extravasor, ou vertedor, ou sangrador, ou palheta de turbina. Obviamente, soleiras de extravasores aqui, que a gente disse, extravasor, ou também chamado vertedor ou sangradouro, quando a gente está falando de vertedores em barragens. O vertedor é uma estrutura hidráulica utilizada para diferentes finalidades, como medição de vazão e controle de vazão. O vertedor usado para medir escoamento, quando a precisão é de vazões muito baixas, é o do seguinte tipo. Gente, cipolete não é aquele retangular, ogiva a gente nem viu, parede espessa também não, nem multiestágios. Qual que é aquele sensível a pequenas variações, a vazões baixas? O nosso vertedor triangular, letra D. Em uma estação de tratamento, diferentes formas para medição de vazão podem ser utilizadas. Uma delas ocorre por meio do vertedor triangular. Sobre este vertedor triangular, é correto afirmar que são geralmente trabalhados em paredes de concreto mais espesso possível? Não e não. Geralmente são chapas metálicas, E, obviamente, muito menos espessas. Os vertedores triangulares possibilitam maior precisão na medida de cargas correspondentes a vazões reduzidas? Perfeito, o que a gente disse. Eu tenho um V, então as vazões reduzidas aqui eu consigo ter uma maior precisão na leitura dessa carga. Portanto, gabarito letra B. Letra C, na prática, somente são empregados os que têm forma de triângulo equilátero, sendo mais usual de 10 graus. Na verdade, é isósceles, mais usual o de 90 graus. A medição de vazão deve ser realizada na porção horizontal do escoamento líquido. Eu não meço a altura da carga na horizontal, gente? Meço ela na vertical, que é o nosso H que passa sobre o vertedor. A gente tem aqui, então, a altura, A gente vai medir para utilizar na fórmula. São vertedores que possibilitam maior precisão para a medição de vazões elevadas. Putz, se a vazão é muito elevada, aí eu não vou precisar de utilizar esse vertedor. Eu posso utilizar vertedores retangulares ou trapezoidais. Em relação a vertedores, assinale a opção correta. A carga sobre a soleira é dada pela cota do nível d'água no seu nível da soleira. Não, gente? A gente viu que pelo menos ali, claro que autores vão colocar valores distintos, mas sempre a montante. A gente viu aí pelo menos 10 vezes a altura da carga, a montante, que é onde ela tem ali uma altura de carga consolidada, estabelecida e não sofre o efeito da depressão próxima ao vertedor ali, a soleira do vertedor. Beleza. A altura da soleira é a diferença entre o nível d'água a montante, em que a distribuição de pressão é hidrostática, e o nível da soleira. Não, a altura da soleira não tem nada a ver com isso, A altura da soleira, medida lá da base até a soleira do vertedor. E não depende do nível d'água, Não tem cota de nível d'água. O vertedor de altura relativa, os vertedores de altura relativa da soleira com descarga submersa, de maneira geral, são os mais indicados e utilizados. Vertedor com descarga submersa, gente, não é muito utilizado. Eu vou mostrar para vocês na sequência. A gente não usa muito esse tipo de vertedor. O vertedor é de parede espessa quando o contato com a água sobre a soleira se limitar a uma aresta biselada. Ao contrário, Ele é de parede espessa quando a gente tem um contato prolongado ao longo do escoamento. Portanto, só sobrou a última, que é a geometria da soleira pode ser classificada como retilínea, a soleira pode ser circular, pode ser poligonal, a gente pode ter uma soleira sim, soleira retangular, soleira trapezoidal, soleira aqui triangular, Pode ter essa parte de diversas formas, inclusive labirinto, que é um caso mais particular aí de barragens, quando a gente quer aumentar a área desse vertedor. Vou mostrar para vocês. A lâmina, geralmente a gente estuda esse tipo de lâmina vertente livre,
para os vertedores. Mas ele pode ter aqui uma depressão com uma lâmina aderente na própria superfície. As equações que nós vimos são para esses casos aqui, de lâmina vertente livre. Mas pode existir vertedor com lâmina aderente e lâmina folgada. Veja, depois que passa do vertedor, ainda assim o nível d'água está acima do próprio vertedor. Esse aqui é biselado. De parede espessa é aqueles onde o caminhamento da água é bem maior, né? A geometria aqui da soleira, a gente vê que tem várias formas. Inclusive, olha aqui, as reentrâncias dadas pelo vertedor do tipo labirinto. Se for um caso, a projeção em planta dele ficaria mais ou menos assim, né? Olhando em planta. O que eu faço? Eu aumento esse perímetro aqui, por onde eu consigo verter a água, né? Se a gente tiver uma barragem com uma restrição de espaço, o que eu posso fazer? Eu faço essas entranhas no vertedor para conseguir escapar mais água, né? Essa água excedente. Ou se eu tenho ali, de repente, quero aumentar a capacidade de verter água de um determinado vertedor, faço então essas reentrâncias também, ele vai conseguir verter mais água numa barragem, por exemplo, já construída, né, ou com uma área limitada. Em diversas situações, na operação de unidades de saneamento básico, principalmente para medição de vazões, são utilizadas estruturas conhecidas como vertedouros. Uma parte de um vertedor em que há contato com a lâmina vertente denomina-se, gente, qual parte que há contato? Não é a base, nem fundo, nem escala, né? Nem tem esse termo escala. E sim, nossa soleira, que é onde tem contato com a lâmina d'água vertente. O vertedor, ou vertedouro, tanto faz, é uma estrutura que, tal como um orifício, regula o fluxo d'água para fora de um barramento ou de um reservatório. Em relação a esse tema, assinale a alternativa incorreta. Em geral, um vertedor consiste de uma superfície horizontal sobre a qual a água escoa, que é o que a gente acabou de ver, chamado de soleira. Ok? Os vertedores são comumente empregados em estrutura de saída para represas e bacias de detenção, também em unidades de decantação em estações de tratamento de água e de esgoto. Também, não entrei tanto nesse mérito, porque a gente está estudando mais vertedores aqui do ponto de vista hidráulico, mas também é utilizado nesses casos. O vertedor consiste em um tubo, veja, um tubo com extremidade final aberta, com uma curva de 90 graus perto de outra extremidade. Não é um tubo, ele é aberto, não tem curva, não tem nada a ver com isso. Portanto, incorreto. Será que a D está correta? Os vertedores são amplamente usados como dispositivos de medição de vazão. Perfeito. Com aplicações a pequenos cursos d'água. Exatamente. E unidades de tratamento de água e esgoto, que também utilizam aí vertedores para determinar a vazão, né, que a gente está recebendo ali, tanto de esgoto quanto de água. Então, perfeita. A única errada, letra C. O vertedor é um dispositivo de estrutura relativamente simples, utilizado para medir e controlar vazão que escoa por um canal. É classificado de diversas maneiras, por exemplo, quanto à forma geométrica. O vertedor formado por um vertedor retangular e um triangular de ângulo θ é denominado, qual que é esse vertedor que a gente viu? De vertedor de Krieger, mas não tem ele aqui. A gente lembra que ele tem forma o quê? Trapezoidal. Não é com soleira espessa, não é retangular lateral, nem circular, nem retangular de parede fina. Desculpa, Krieger não. Desculpa, o de Krieger é o que tem o perfil inclinado, assim, ó, que usa para sangrador de barragem. É o de Cipolletti, desculpa. Que é o que a gente tinha visto, que é a composição de um retangular com um triangular. Aqui eu até entraria, de repente, com recurso dessa questão, porque, na verdade, são... Tudo bem, que o conceito é esse, é pegar um triângulo e somar com um retângulo para formar esse trapézio. Mas eu posso entender também que aqui é um retângulo, aqui é um triângulo, não deixa de ser, e aqui é outro triângulo. Poderia, então, formar um retângulo com dois triangulares, né? Mas aqui está aí o vertedor de Cipolletti, questão traz para nós o conceito de vertedor trapezoidal. Era isso, fácil, rápido e bom para acertar todo tipo de questão, né? Veja que a gente não teve nenhuma questão de cálculo de vazão. Muito possivelmente, se você sabe a carga, como é que a gente mede a carga e a largura da soleira, a questão pode ser que te dê
a expressão, e daí basta calcular, né? Lembrando de não medir a carga hidráulica em cima do vertedor, e sim a uma distância, né, que a questão vai dar, pelo menos a montante. Valeu? Um abraço, até a próxima.